Olá pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco e este é o meu canal É Possível Sair da Caverna. Continuo assim surpreso pelo grau de infantilidade que nós estamos vivendo num momento tão difícil e desagradável que é este da Covid-19, da interrupção da produção econômica do nosso país, do isolamento social, do fato de que as escolas e universidades estão tentando buscar através de plataformas algum tipo de ensino aos seus alunos, etc. E a infantilidade vem não por estes fatores rapidamente apontados para mim. A infantilidade vem pelo grau de acusações que pululam de um lado para o outro em nosso país. Ora, se o Sérgio Moro fica 8 horas depondo na Polícia Federal, tem gente que nem ouviu o que foi o teor do depoimento dele. Tem gente que nem sabe que elementos de prova ele apresentou, já saem afirmando nas redes sociais que ele, em 8 horas, desmontou o governo Bolsonaro. Ora, por favor, quem já participou de qualquer tipo, no mínimo uma vez na vida, de uma sensação de depoimento ou estar frente a um juiz para depor, sabe que isso não é definitivo. Isso são primeiros elementos que são colhidos no processo investigatório. Se isso vai lá adiante repercutir no fator determinante para se abrir algum tipo de procedimento contra o presidente da República, isso são outras coisas. Outras coisas. Por enquanto, presume-se a inocência do Bolsonaro. Como também, eu não sei se o Moro foi leviano, se o Moro praticou alguma denunciação caluniosa, e, portanto, ele também é, presumivelmente, inocente. O que me choca é que pessoas do direito, que estudaram direito, que se formaram direito, que teoricamente aprenderam direito, que leram as leis, elas são absolutamente irresponsáveis por, nas redes sociais, plantarem também esse campo de irresponsabilidades, de infantilidades, de cognições absolutamente equivocadas, estimulando a todos aqueles que, por N fatores, não têm contato com as leis, a reproduzir uma série de bobagem. Então, hoje o que nós temos que nos preocupar, mais do que se o Moro vai realmente, em 8 horas, derrubar o governo Bolsonaro, é exatamente com outro elemento que começa a surgir dentro desse momento de luta contra esta pandemia, que é a corrupção. Há indícios de corrupção em São Paulo, há indícios de corrupção no Rio, há indícios de corrupção em Goiás, há indícios de corrupção no Mato Grosso, há indícios de corrupção no Amazonas, no Pará, no Ceará, na Bahia. E o que eu digo como indícios de corrupção? Dinheiro que foi efetivamente destinado para a Covid-19 e que foram desviados. Tem hospitais, entre aspas, temporários, e portanto o temporário é que ele não vai continuar depois, que estão sendo construídos superfaturados, enquanto outros hospitais que já têm uma estrutura definitiva estão abandonados. Estas coisas é que nós tínhamos que estar discutindo. Estes elementos que agravam o quadro num país que vê realmente a escalada das mortes no nosso país, realmente se nos preocuparmos. É com isso que a gente tinha que estar falando. É falar exatamente por que no estado do Rio Grande do Sul, aparentemente, principalmente na zona de Porto Alegre, a gente conseguiu, de certa forma, reter aquilo que seria o pico da Covid-19. Por que em São Paulo, Rio, Amazonas, Pará, Ceará, sul da Bahia, não se conseguiu? Isso é que nós tínhamos que estar discutindo, mas de forma decente, de forma madura. Mas não, as coisas ficam como este é imbecil, este é demente, este é responsável, este é um cretino, este é um calhorda, este isso. Vai ser realmente significativo esse tipo de discussão acrítica, vazia, sem sentido e que só leva ao resultado de brigas? A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. O país não pode mais continuar com essas fanáticas torcidas organizadas. O Bolsonaro ainda é o presidente da República, goste ou não. O Bolsonaro faz coisas erradas, goste ou não. O Bolsonaro acerta em algumas coisas, goste ou não. A oposição faz coisas erradas, ela erra e acerta em algumas coisas, gostem ou não. Mas isso é da política. Isso foi assim com o Fernando Collor de Mello, isso foi assim com o Luiz Inácio Lula da Silva, isso foi assim com a Dilma. Pulei o governo Fernando Henrique Cardoso, que é um antro de corrupção e que agora tem a cara de pau de efetivamente aparecer como Midas de uma nova mentalidade moral, porque não me interessa.
E isso foi assim no governo Michel Temer, e isso tem sido assim no governo Bolsonaro. Só que neste momento, mais importante que defender ou não um ou outro, independente da matiz ideológica, é nós discutirmos, nós que estamos usando as redes sociais, sobre o fato de que é ou não é possível começar a se abrir a parte econômica desse país de forma lenta, gradual e segura. Em que medida nós vamos tomar medidas eficazes para realmente permitirmos que o comércio seja aberto e não seja ele um foco de disseminação. Como educar a sociedade a respeitar a distância de um e outro, a usar a máscara, a usar luvas. Como fazer para recuperar o transporte público que não pode ter uma sobrecarga em ônibus, cada ônibus com pessoas ali sentadas, grudadas umas nas outras. Porque é óbvio que o transporte público vai quebrar. E se o transporte público quebrar, é óbvio que isso vai repercutir em toda a sociedade. Porque nem todo mundo tem a possibilidade de chamar Uber, andar de lotação ou pegar seu próprio carro, não é por aí. Como a gente vai fazer para realmente saber se não há subnotificação dessas condições de contaminação por parte do chamado Covid-19? Se realmente o número de mortos são esses ou tem outros que não estão sendo computados? Se os leitos que estão aparecendo em alguns hospitais que estão ainda vazios, ociosos, são porque em outros estão sobrecarregados e aí nessa distribuição houve um equívoco. Como nós vamos fazer para realmente recuperar essa mão de obra absurda que será demitida e que está demitida e que não foi demitida, mas que teve seu salário reduzido nesse período? Isso são as questões importantes. Se vamos ou não vamos ter eleições, não interessa se o prefeito fez, se o deputado fez, se o governador fez, se o senador fez, se o presidente fez. Interessa o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo. E neste momento nós estamos nos comportando como plateia de bufões. Tanto os bufões que nós literalmente vamos rotular, como nós mesmos somos bufões do nosso discurso de ódio, de torcida ideológica, etc. É surpreendente que pessoas que a gente não espera terem bom senso apareçam nesse momento dizendo, olha, não é o caso de discutir agora impeachment. E de fato não é o caso.